eu digo que eu gosto de fazer as pessoas refletirem sobre isso. Acho que eu nasci com isso, sabe? E eu disse para as pessoas, cadê vocês? Cadê Belém do Pará? Cadê o estado do Pará nessa Amazônia? Onde vocês estão? Infelizmente, vocês chegaram aqui. Como é que agora vocês não se reconhecem quanto Amazônia? Porque ninguém desenha a Amazônia, ninguém desenha Belém, ninguém se desenha enquanto Amazônia. Todo mundo desenha nós enquanto indígenas, desenha as árvores, o jacaré, as florestas, mas ninguém desenha. Façam isso, mudam isso, falam com as crianças, fazem elas se reconhecerem enquanto Amazônia também. É um momento, a gente está num processo que eu não falo de isolamento, eu falo de distanciamento social. Mas só que esse distanciamento, ele está mais junto do que nunca. De a gente poder falar sobre isso agora. Né? É de a gente poder falar do que a Edna falou há pouco, sobre eu me preocupar como é que está lá o meu povo. Gente, a gente está longe. Porque eu tô lá naquela onde a Edna está falando, né? Eu sou de lá. E aí a gente fica aqui numa angústia muito grande, porque a gente sabe que as políticas públicas de saúde não chegam como deveria chegar. A gente sabe disso. A gente tem hospitais lá que não tem uma estrutura que o município daqui tem. Que não deixa de ser um etnocídio da mesma forma, que não seja também algo que vão dizer que não é para matar indígena. Como é que você tem um hospital? Porque a Amazônia ela não é pensada quanto de fato as suas complexidades. Aí vocês imaginem como é que a equipe toda de saúde vai lidar se acontecer algo. Como é que nós indígenas vamos lidar com isso? Não é simples, não é um teste rápido que vai, sabe, dizer todos os indígenas vão ter que fazer teste rápido. O teste rápido não está chegando nem nos centros urbanos. Como é que vai chegar nas comunidades? Eu sempre digo, Amazônia, o dia que a Amazônia se levantar, aí eu puxo o Nordeste também. Eu sempre falo isso, aí eu puxo o Nordeste também. Mas um dia que a gente se levantar, o mundo todo para pra gente. O mundo todo, porque nós sustentamos o mundo todo. E ninguém se dá conta disso. Quando nós indígenas, a gente está na luta, que a gente está todo mundo ali junto, lutando por algo, se a Amazônia, bastava só a Amazônia, se juntar com os indígenas, a gente para o mundo. O mundo depende de nós. É disso que a gente precisa falar. Isso é bem viver dos povos indígenas. Isso é psicologia. Isso é uma das psicologias dentro da Amazônia. Né? É algo que a gente precisa alimentar. Alimentar. Para quando eu chegar lá num outro congresso de genética em São Paulo, os meus colegas do Pará não falarem assim, vocês são indígenas? E eles dizerem mesmo assim, não, ela é, e darem um passo para trás e me deixar sozinha. E eu afirmando minha identidade, eu sou. E eles também dizer, nós somos do norte, somos indígenas também. Por que não? Né? Por que não? Nós somos da Amazônia. Maldita, meu pai falava isso, gente. Maldita a hora que decidiram sobrevoar a Amazônia e achar que a gente não estava aqui embaixo. Maldita hora, a gente pode falar. Mas vocês já estão aqui. Por que não podem se reconhecer? Por que eu não posso dizer, eu sou Belém? Vai ficar só nos cantos, nas músicas? Eu acho lindo os brincos de vocês, vai ficar só nas lindezas dos brincos? E não se assumir enquanto eu sou Amazônia, eu nasci num território indígena, a Amazônia é todo território indígena, o Brasil é um território indígena. Esse Brasil todo, ele precisa ser respeitado. E aí, Camila, eu te digo,
digo também para Edna, a luta também é nossa enquanto nós reconhecermos quem nós somos. Aí eu trago 3 provocações para vocês levarem para vocês. Quem eu sou? De onde eu vim? Volta às provocações de novo, de onde eu sou. Foi até aí que a gente Não ouviu. larga a gente aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. São as 3 provocações que eu falo. Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Um dia que todos nós respondermos essas perguntas, o mundo para a gente. Obrigada. Vai daí, Álvaro? Como é que tá? Como é que estamos? Tem ainda aí o Ramadié, né, também, se ele quiser fazer algum comentário, né? Sí, Vamos ver. solo brevemente con respecto a una situación que creo que va a tocar mucho desgraciadamente, que tiene que ver con respecto a la muerte, sobre todo en condiciones de culturas no occidentalizadas necesariamente. Bueno, partir rescatando eso, ¿no? Que tenemos que tener siempre muy claro de que los pueblos indígenas en realidad son una pluralidad enorme en América Latina, por lo que no sé si se podría hablar de una forma de apoyar o intervenir los contextos indígenas como si fuese una generalidad. Por el contrario, hay muchos pueblos donde las visiones sobre los procesos de la vida y la muerte son muy distintas a con las que solemos lidiar. Ahora, parto un poco antes, acerca de qué podemos hacer desde la psicología para eso, y haciéndome la pregunta de si es que deberíamos hacer algo, que no, y la respuesta no tiene que ser necesariamente sí, porque probablemente también podamos aceptar en algún momento de que en realidad no tenemos mucho que decir al respecto. ¿Por qué lo digo? Porque hay un impulso absolutamente razonable y entendible desde parte de la Organización Mundial de la Salud y en buena parte que ha sido acogido por diferentes políticas de Estado en América Latina, que tiene que ver con facilitar y propender al mayor grado de aislamiento social de las personas. ¿Qué pasa con eso? Es que la potencia, la potencia cultural de la muerte es distinta en diferentes pueblos y en lugares de tradiciones, por ejemplo, muy comunitarias, muy familiares, no tiene el mismo sentido el aislamiento individual para cuidarse a uno mismo como sujeto personal cartesiano de la psicología, que en otros contextos de mayor tradición comunitaria. Y eso nos enfrenta a un conflicto. Puede ser de que en determinados pueblos, acá en Chile hay algunos, donde tenga mayor sentido, mayor significación para la misma gente acudir a los rituales tradicionales, familiares, muchas veces comunitarios, porque cuando se muere alguien, no se muere solamente una persona, sino que se muere parte de lo que somos. Y no es tan sencillo exigir o atender a que automáticamente deban preservarse las medidas de aislamiento social. Desde el Estado, por supuesto que hay que decir, oye, por favor, o sea, eviten juntarse, pero desde una visión decolonial de las ciencias sociales hay también que abrir la posibilidad a preguntarse y a entender que la respuesta de parte de esos pueblos puede decir y puede ser no nos interesa,
no nos interesa porque este dolor es más grande que el riesgo de la enfermedad. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Y cómo intervenir con eso? Bueno, ahí sí comparto plenamente con Puchira. Cuando no sabemos, lo primero que hay que hacer es preguntar, ¿no? Y preguntar incluye la posibilidad de todas las respuestas. Y hay que estar muy abiertos y muy atentos a que la respuesta sea: no queremos que hagas nada, no te necesitamos, o te necesitamos de esta forma. Entonces, ¿cómo podemos atender desde la psicología? Preguntando y aceptando que nos pueden decir que no. Acho que massa, né? Eu acho que foram duas falas fortes. Hamadia foi a hora que eu entendi perfeitamente. Eu acho que até tu falou de coisas que pra gente é super valioso, assim, super valioso, né? É, um comentário bem pequeno para eu não ficar devendo o comentário que eu prometi por aí, né? Com relação ao Nordeste, eu acho que Vitória, né? Tem uma peculiaridade no Nordeste que ele se distingue da Amazônia nesse ponto, assim, ele tem uma história que é muito dele, o Nordeste brasileiro, que, por exemplo, ele é marcado por um fenômeno que a gente chama, ou alguns estudiosos chamam de retomada, né? Então, a retomada fala muito da história desse povo, né? Do povo lá, dos povos indígenas do Nordeste, que por muito tempo, eles precisaram negar a sua história, eles precisaram negar, inclusive, sua identidade coletiva de povo indígena X, porque eles eram caçados, né? Eles eram caçados e era pago por cabeça em algumas situações, em alguns territórios, era pago por cabeça. Então, eles se escondiam. Aí tem um ditado, né, no Nordeste, vocês têm aí, Vitória, com vocês, que não brinca com pena que dá azar. Se tu depenar uma galinha numa casa, tu precisa cavar um buraco e esconder a pena, porque dá azar brincar com pena, deixar a pena pela casa. Ou tem uma outra coisa que eu já ouvi também, que não é bom ter coisa de índio em casa. Ter coisa de índio em casa dá azar. Isso tudo vem na história dos mais velhos, quando tu vai para entender, vem dessa necessidade de negar a identidade para conseguir se tornar, permanecer vivo. Porque se alguém suspeitasse que aquela família tinha indígena, aquela família toda ia ser morta, porque por cabeça, quantos mais eu levar, né? Tem essa lógica. Alguns que usavam adereços e tal, brinco, alargador, não sei, em orelha, né? Alguns não precisava levar o corpo todo, levava só a orelha, ou levava o cocá, ou levava, então, é uma realidade muito violenta, muito violenta. Os povos indígenas do Nordeste brasileiro tinham tudo, assim, a história jogou contra eles no sentido de que não era para ter, indígena, né, no Nordeste mais, se o projeto fosse bem executado. Então, eu, no Nordeste, pensaria muito em considerar essa história, considerar que eles são muito organizados, eles têm estratégias de resistência de longa data, e eu acho que levar a informação até eles e, junto com eles, construir uma estratégia de como lidar com isso, com o que está acontecendo, e com estratégias para resolver, né, as possibilidades, construir junto com eles, eu acho que vai encontrar muita potência. Aí tem esse quê, porque os indígenas do Nordeste brasileiro não estão em áreas, em grande maioria, não estão em áreas mais afastadas da cidade. Em muitos locais, eles até os territórios se confundem em muitos momentos, e as demais políticas públicas são muito frágeis. Então, política de assistência social, política de saúde mental mesmo, são muito frágeis para lidar com isso. Então, não estou te trazendo resposta, não, mano. Só estou dizendo